Aqui, ó, reencontro com a realidade. É isso que aconteceu. Você voltou à escola de onde você saiu. Não quero dizer necessariamente o mesmo prédio, a mesma unidade, mas você voltou à sua origem. O professor, ele volta à sua origem e reencontra pessoas da idade que ele tinha quando estava lá. Então, após o curso superior, então o profissional não encontra a escola da mesma forma. Ele pode até fisicamente, que é uma coisa tradicional, que muitos pedagogos criticam, a escola é sempre a mesma, não muda nada, você pode voltar daqui a 100 anos, que é tudo igual, não muda nada, a mesma mobília, a mesma estrutura, a mesma arquitetura, a mesma estrutura física organizacional. Isso ele tem. Então você entra na escola, que saudade que eu tava disso tudo. Mas quando você entra na sala e encontra a turma, aí vem isso. Ora, não são convergentes, são divergentes. Diferentes atitudes dos alunos. A estrutura física e organizacional da escola é a mesma, porém você encontra diferentes atitudes dos alunos. Diferentes como? Diferentes daquelas atitudes da época em que você era aluno do ensino fundamental ou do ensino médio. Certo? Do ensino fundamental 1 eu nem me refiro, nem uso, porque aí a distância é tão grande que nem vale a pena usar aquele referencial. Mas o professor do ensino médio, por exemplo, usa muito como referencial a turma que ele tinha, em que ele estava quando estudava, certo? Pois bem, aí você tem os bastidores, né, de uma realidade. Então o aluno, você chega lá, você pode pegar o sexto ano. O aluno, a não ser que você pegue o primeiro ano, que seria um suicídio, né? Seria uma coisa horrível, mas vamos supor, você pega lá o sexto ano do ensino fundamental 2, que equivale ao primeiro ano do ensino fundamental. Então lá, você pegou o sexto ano, mesmo sendo crianças de sexto ano, se você está entrando lá pela primeira vez, o que acontece, né? O aluno, ele é experiente, você não. Então, ó, o aluno experiente observa o professor inexperiente. Mas não porque ele é um aluno profissional, é porque ele é gente. Ele é uma criança que está nessa fase de observação. E o que ele faz? Ele estuda o comportamento, ele estuda o seu comportamento, ele te testa o seu conhecimento, testa os seus limites. Não foi assim? Então, foi assim comigo, ok? Então aí, ou seja, ele verifica quais são as situações favoráveis a eles. Eles estudam, nas quais o professor, onde é que o professor está frágil, onde ele tem uma fragilidade, onde ele não tem uma estratégia bem definida, onde ele está inseguro, porque é ali que eles vão transbordar e tomar conta de uma situação. Então a insegurança ao agir que o professor tem. Quantos professores já não começaram no primeiro dia de trabalho da vida deles sem saber os limites que ele mesmo pode ter como autoridade? Certo? Isso é uma coisa muito comum, concordo? Então, aí vem um remédio caseiro, né? Vamos lá. O que a gente tem para resolver esse problema? Um remedinho caseiro. Os remedinhos caseiros nem sempre são bons, ou eficientes, ou rápidos. Então, a insegurança sobre aquilo que se pode fazer em uma sala de aula remete o iniciante a modelos de seus próprios professores, mas descobre que eles são insuficientes. Veja, se o aluno não é o mesmo que você era, então o professor que você teve
provavelmente, se ele não se movimentou, não se atualizou, ele também pode não ser o ideal para aquela turma, certo? Agora, o que o professor fazia, o que o seu professor fazia com você, não pode, a não ser que seja uma situação muito bem elaborada, mas certos excessos, por exemplo, que alguns professores cometeram com os alunos da minha época, porque eles tinham aval para isso, não pode ser usado como modelo para a gente atuar na sala de aula, por exemplo, num caso de indisciplina. E muito menos as técnicas de aprendizagem para você fazer com que o aluno aprenda. Por quê? Porque nós aprendíamos de uma forma, eles aprendem de outra. Então, aqueles modelos que a gente tem na nossa memória, eles não são exatamente os mais eficientes para você colocar em prática, a não ser que você tenha, obviamente todo mundo tem, aqueles professores extraordinários, marcantes que todo mundo tem, certo? Então guarda aquela experiência boa, mas filtra bem a experiência antes de poder aplicá-la. Então você tem aqui uma ausência de referências, então você está num lugar meio desértico e você tem que fazer uma trilha, um caminho. Que caminho que eu tomo? Que estratégias, que coisas que eu faço para vencer esse desafio? Improviso, tentativa e erro, criatividade, mais erro? Isso vai dar em quê? Vai dar numa exposição profissional, um desgaste profissional e um desgaste institucional, que é o que não se quer de jeito nenhum. Por exemplo, algum coordenador, alguém da administração escolar ter que intervir para poder te ajudar a resolver uma situação de desinteresse, de indisciplina e tudo mais. Certo? Nesse ponto. Então, o que fazer? Aí nós chegamos numa parte importante daquilo que eu quero falar com você, do que é uma formação continuada que a gente precisa exercitar bastante. Então, o que fazer? Recorrer aos mais experientes e expor a situação. Você pode até se sentir, por exemplo, chegar na escola muito orgulhoso, mas depois ter a resiliência, ter a humildade de chegar ao mais experiente e perguntar: escuta, o que eu faço quando isso acontece, certo? Agora, se você, não, mesmo aqueles que gostam de perguntar, muitas vezes não estão a fim de expor tudo, porque você se expõe como uma pessoa despreparada, então você não quer fazer isso. Então, muitas vezes, você pode também observar o comportamento e dos outros colegas, professores, e ouvir também as conversas que eles têm para buscar subsídios metodológicos. Olha, eu faço assim, tal. Olha, eu gosto da participação dos alunos, eu organizo a sala de tal forma, isso tudo. Você está lá ouvindo aquilo na sala dos professores, na hora do intervalo, na entrada, na saída. Então, aquilo tudo vai somando, de forma indireta, porque você não está perguntando nada, você só está ouvindo, está prestando atenção, está observando os mais experientes e você está vendo onde aquilo funciona. O que ele faz pode não ser a coisa mais maravilhosa do mundo, mas se há um resultado, você vai analisar se existe a possibilidade de usar aquele método, para então até abordá-lo, falar: nossa, eu vejo que você trabalha, você faz dessa forma, achei interessante, Como é? Então, isso é uma formação importante no dia a dia, porque como diz Ferri, de 2006, olha só, preste atenção, o sujeito se forma sozinho e por seus próprios meios, porém, questiono se é o meio mais adequado, se é o meio adequado. Por quê? Pois estamos aprendendo enquanto trabalhamos. E trabalhamos com pessoas.
Nesse momento, o professor se encontra só e cabe a ele assumir a sua formação. Foi assim comigo, pode ser assim com você, ou pode vir a ser no futuro, caso você esteja iniciando agora, certo? Então, isso não é uma sensação apenas, é um fato. E um toque final, né? Aí outra coisa, vários toques finais, a sensação de solidão pedagógica. Nesse momento você já está bem distante daquele cara sonhador que tinha lá iniciado, recém-saído da faculdade. Você já carrega um certo grau de insatisfação e quem sabe até arrependimento, né? Então aí, além de tudo isso, você deve somar a rotina estressante, que não é só ensinar, é uma série de obrigações, de documentação, de registro, que você provavelmente não aprendeu, de onde você veio, você não tem isso num curso, pelo menos que eu conheço, de licenciatura. Você tem que dar várias aulas, por isso que eu estou me dirigindo ao professor do ensino fundamental 2 ensino médio. Você tem muitas aulas, muitos registros para fazer, você trabalha em várias escolas. Então, outra coisa, quando você trabalha em várias escolas, porque você tem que fazer 2 períodos, 3 períodos, diferentes administrações e componentes, então você tem várias escolas, então você tem vários diretores, vários coordenadores, alunos diferentes, e você tem também componentes. Então, por exemplo, você dá aula de ciências, vamos supor, então você vai dar aula de geologia no 6º ano, por exemplo. No 7º ano você vai dar seres vivos, zoologia. No 7º ano você vai dar fisiologia humana e anatomia. No nono ano você vai dar química e física. Pronto, gente, acabou aquele sonho de preparar bem uma aula e poder transformar as pessoas através do conhecimento, certo? Muito bem. Considerações conclusivas já para eu poder encerrar esse meu raciocínio, que no dia a dia aprendemos a construir a nossa própria prática docente e assim abrimos um caminho próprio no processo de formação. Nós abrimos a trilha do nosso caminho, nosso processo formativo, descobrindo, olha só, junto com os alunos, aquilo que podemos e o que não podemos fazer. Né? Como disse lá a FEC, nós estamos aprendendo enquanto trabalhamos. Então nós avançamos e recuamos. Avançamos numa experiência, se ela não for positiva, recuamos, tentamos outra e assim vai indo até nós conseguirmos ter um trabalho mais tranquilo. Então, construímos um elenco de referenciais que orientam um processo de formação. Nós construímos. Portanto, esse intercâmbio de profissionais é muito importante. Então, nessa nossa experiência, vai tornando o trabalho mais tranquilo. Óbvio, com o tempo você vai se tornando mais seguro, tá? E o trabalho vai ficando mais tranquilo, a tensão dá lugar a um certo conforto, e aí também mora um certo perigo, à medida em que nossas próprias habilidades são desenvolvidas. Então nós temos um bom referencial de formação do ensino superior, mas ainda precisamos ser lapidados na prática através da convivência com os estudantes, com os alunos, tá? Então, muitas vezes não temos clareza dos nossos procedimentos. A gente nem sabe explicar
como se faz aquilo, a gente sabe que dá certo, tá? Mas por que a gente não sabe explicar? Porque a gente não reflete sobre isso. Isso é importante, tamanha força que eles exercem em nossa rotina. Os procedimentos, às vezes, eles dão certo depois de um certo tempo, mas eles estão tão automatizados que você não sabe nem explicá-los, tá? Eles exercem uma força muito automática na nossa rotina. Você pode dizer, só sei que é assim que eu faço. Né? Muitos ficam aprisionados a elas e desistem de inovar e criar, ou seja, um time que está ganhando não se mexe. Então você criou uma forma e aí você ficou estático até você sentir um desgaste, porque aí você vai mudar ou procurar outra. Talvez seria interessante você adaptar, fazer ela evoluir a cada prática, cada vez que você aplica, você tentar, aplicou tal, para o ano que vem vou mudar alguma coisa. Não esperar o desgaste para depois tentar mudar, porque pode ser que você tenha que simplesmente jogar aquela fora e adotar e criar uma outra prática, né? Repetem seus modelos e criticam seus alunos por não se comportarem como os de antigamente. Então é por isso que vem aquele saudosismo, tá? Antigamente os alunos eram mais envolvidos, eles eram mais politizados, mais interessados, eles eram mais respeitosos e tal e tal. Significa o seu modelo de trabalho, ele está sofrendo um desgaste porque ele está encontrando gerações novas. Por isso, tá legal? Bom, mesmo sem ter a oportunidade de compartilhar experiências com os colegas, o professor, ele aprende a ensinar ensinando, certo? Mesmo que ele se torne uma ilha, e muitas vezes isso acontece porque ele não tem tempo, ele tem que sair correndo e ir para uma outra escola e chega em cima da hora e tal, não tem um relacionamento profissional com os colegas, com essa troca, mas ele aprende ensinando com os alunos. Existem duas fontes de aprendizado, então o próprio colega de trabalho e também o aluno, são duas fontes, tá? Pena que não existe uma triangulação constante entre essas três esferas de formação. Tá legal? Muito bem, gente. É isso que eu queria falar com vocês e vou deixar para vocês aqui no descritivo o link do meu curso de aprendizagem a partir de projetos de educação ambiental. É a minha estratégia para o aprendizado. Espero que vocês gostem, como também espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Afinal de contas, é uma coisa que eu vivi e estou passando para vocês. Se foi útil para vocês, compartilhem, dê um like, inscreva-se no meu canal. Até a próxima. Tchau!